convidamos o senhor Gerry Coelho, secretário de Controle Interno da Presidência da República e presidente do Comitê Técnico de Auditoria da Presidência da República. Por favor. Cumprimento aqui os meus colegas de bancada, aí, meus antecessores, que facilitaram, na verdade, muito o meu trabalho, porque quando as palestras são muito boas, assim, eu vou até poder falar em menos tempo e aproveitar muita coisa que já foi dita aqui. Vou fazer apenas considerações complementares, na verdade. Bem, pessoal, eu represento um órgão de controle interno, né? Até para contextualizar um pouco aqui a nossa conversa, eu vou fazer uma breve explanação aqui sobre o que é a Secretaria de Controle Interno da Presidência da República e onde ela está inserida, né? Depois vou fazer algumas considerações aqui sobre alguns vínculos, algumas circunstâncias aí que ligam o problema da corrupção, né, com a questão da qualidade da gestão e com a questão também da qualidade do controle que nós temos no país, né? Como é que funcionam as nossas instituições de controle e em que medida também esse funcionamento e o funcionamento da gestão também impactam na questão da corrupção, né? Vou procurar ser breve nessa explanação. A Secretaria de Controle Interno da Presidência da República pertence ao Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, né? Do Poder Executivo apenas. O órgão central do Poder Executivo Federal, o órgão central do Sistema de Controle Interno, é a Controladoria Geral da União, né? Nós vimos agora há pouco aí um vídeo do ministro Jorge Age, que é o ministro da Controladoria Geral da União, que é o órgão central do Sistema de Controle Interno. Além do órgão central, nós temos 3 órgãos setoriais no governo, 3 órgãos de controle especializado, né? Nós temos a Secretaria de Controle Interno da Presidência da República, a qual eu represento, temos a Secretaria de Controle Interno do Ministério da Defesa e temos ainda a Secretaria de Controle Interno do Ministério das Relações Exteriores, né? Então, na verdade, o nosso sistema de controle interno do Poder Executivo é formado por esses 4 órgãos. A CGU com jurisdição geral sobre os ministérios, sobre a execução do orçamento, sobre a fiscalização, executa a fiscalização e auditoria sobre a execução do orçamento de uma forma ampla, e 3 controles especializados: Presidência da República, Defesa e Ministério das Relações Exteriores, né? E aí, então, se cobre, né, em termos de auditoria e fiscalização sobre a execução da despesa pública, se cobre todo o Poder Executivo Federal com esses 4 órgãos, né? Nós, na Presidência da República, somos vinculados tecnicamente à Controladoria Geral da União. Pois bem, mas essa estrutura que eu falei agora é apenas uma parte do sistema de controle que o governo federal possui, né? Existem outros controles, né? Existem outros controles. Se nós pegarmos, por exemplo, uma empresa estatal, né, e começarmos a enumerar as camadas de controle que existem numa empresa estatal ou numa autarquia ou mesmo numa fundação pública, né, nós vamos ver que são algumas instâncias de controle, né? Começamos pelo controle primário, o controle que o próprio administrador público, e aqui eu estou entre administradores e vocês sabem muito bem disso, o controle primário é aquele controle que o próprio administrador público exerce, e é o mais importante de todos, na verdade, porque é ele a primeira barreira, né, ao erro e a primeira barreira à corrupção. Se o controle primário não está funcionando, como os outros controles que vêm depois, eles incidem apenas de maneira amostral, nós vamos ter uma séria fragilidade na administração daquele setor, do órgão ou da atividade, né? Ultrapassado o controle primário, no caso da administração pública federal, nós temos ainda as unidades de auditoria interna, que são unidades especializadas em auditoria, que são da própria estrutura, da própria governança da instituição, né? Temos ainda o Conselho Fiscal, né?
Temos ainda a supervisão ministerial, muitas vezes atuando sobre uma empresa estatal, né? Temos depois o órgão de controle interno, né? Ou a CGU, ou um dos 3 outros órgãos setoriais que eu falei, Presidência, Defesa ou Relações Exteriores. Temos depois o TCU, né? Que auxilia o Congresso Nacional no desenvolvimento da sua atividade de fiscalização. Temos o Ministério Público e temos a Polícia Federal, que pode atuar, né? Temos ainda outras instâncias especializadas de controle, os conselhos de profissionais, temos as vigilâncias sanitárias, dependendo da atividade do órgão, enfim. E aí podemos ficar enumerando aqui instâncias de controle que nós temos muitas vezes sobre uma instituição. Se nós tentarmos explicar isso para uma pessoa que não é do nosso país, né? Se nós formos conversar com um estrangeiro, e hoje de manhã até encontrei uma senhora de Portugal e um senhor de Mendoza, da Argentina, se nós formos tentar explicar para alguém todas as camadas de controle que nós temos muitas vezes sobre uma instituição, e nós formos dizer que mesmo assim nós temos um nível desconfortável de percepção, pelo menos, de corrupção no nosso país, né? As pessoas não vão acreditar. Quer dizer que vocês têm todas essas instâncias de controle atuando e ainda tem problemas com a corrupção, né? Se nós formos explicar isso, vai ser difícil, né, dizer o porquê, justificar o porquê que isso acontece, né? Pessoalmente, eu acho que isso tem uma explicação que pode ser dada em 3 tempos, 3 fatores. Primeiro, que nós temos problemas metodológicos e organizativos sérios dentro da administração pública. Não sei se eu falei do Ministério Público, quando eu enumerei as camadas de controle lá. Temos o Ministério Público também, como fiscal da lei, atuando sobre todos. Então, são muitas camadas de controle. Mas, primeiro, nós temos problemas metodológicos e organizativos seríssimos dentro da administração pública, tá? Segundo, nós temos no nosso país ainda um baixo nível de participação social na fiscalização, né, da execução orçamentária, na execução da despesa pública. Um baixo nível de participação social, tá? Que isso aí é um problema sério. E terceiro, nós temos um sistema penal, um sistema processual penal que fomenta a impunidade também, tá? Eu acho que esses são 3, existem outras razões, eu acho, para nós termos estruturas de controle tão numerosas, e não significa que, por serem numerosas, elas sejam eficientes, né? Mas podem existir outros fatores, mas eu acho que esses 3 fatores são importantíssimos e eu gostaria de falar um pouquinho e rapidamente sobre cada um deles. Problemas metodológicos e organizativos, né? Nós temos uma gestão ainda pouco profissionalizada no país. Nós temos, e eu acho que esse aqui é um ambiente muito importante de se dizer isso, né? Porque nós temos uma administração pouco profissional e uma gestão pouco profissionalizada. O Estado brasileiro, na minha percepção, tem feito algum esforço para mudar isso, mas o esforço não é suficiente ainda. Nós temos que intensificar esse esforço, porque nós precisamos inserir ganhos de eficiência na gestão da máquina pública. Nós precisamos de uma gestão mais organizada, uma gestão mais metodologicamente preparada para enfrentar todos esses desafios aí que nós estamos vendo, que o nosso país precisa superar. Desafios de infraestrutura, desafios de educação, desafios na área da saúde, e tudo isso passa pela gestão. Se nós não tivermos gestão eficiente, além de nós termos problemas nas prestações de serviço à população, que isso tem um impacto terrível para o país, nós estamos abrindo brechas também para a corrupção, porque o corrupto é muito esperto, ele é tecnicamente preparado, e ele identifica muito bem onde é que estão as brechas de gestão, onde é que existem falhas de controles administrativos, e é ali que ele atua. Ele procura atuar onde os controles, onde a gestão é frágil, né?
Então, nós precisamos inserir melhorias e urgentes, né, no aspecto da gestão. Temos também problemas do lado do controle. Essas várias camadas de controle que eu citei, que atuam muitas vezes sobre uma determinada gestão, sobre um órgão, também tem problemas metodológicos. Nós utilizamos ainda, estamos fazendo agora um esforço para superar isso, usamos pouco a tecnologia da informação em prol da fiscalização e da auditoria. Há ainda segmentos do controle, de muitas instâncias de controle, que estão vinculadas ainda aos exames processuais, que pedem o processo em papel lá e ficam folheando, aquela auditoria de 20, 30 anos atrás. Utilizamos pouco as ferramentas de tecnologia da informação em prol do controle, da fiscalização, em prol da análise consolidada de dados. Isso é um problema gravíssimo, nós temos debatido isso muito no âmbito do controle, porque nós precisamos mudar urgentemente essa realidade. Então, na primeira camada é gestão e controle, melhorar a organização. A questão da participação social, minha gente, essa aí é fatal. Nós não vamos conseguir desenvolver, digamos que nós multiplicássemos por 20 as estruturas de controle que nós temos, que são pequenas, elas precisam ser aumentadas, mas elas nunca serão aumentadas o suficiente, em tamanho suficiente, para cobrir a demanda. Nunca serão aumentadas. O Brasil é um país muito grande, os orçamentos são grandes, as atividades são muito numerosas. É impossível que o controle esteja em 5.562 municípios, auditando todos os contratos, auditando todas as obras, auditando todos os convênios. É impossível que isso aconteça. Então, nós precisamos de envolvimento da cidadania. Precisamos de envolvimento da cidadania, um pacto nacional em prol da boa gestão pública, contra a corrupção, e que as pessoas efetivamente se envolvam com o uso dos recursos públicos dentro das suas comunidades. Então, isso é essencial. Eu recentemente tive acesso fui conhecer como funciona o sistema de controle interno americano, e lá, aqui nós temos 2.300 auditores, a CGU tem 2.300 auditores para cobrir o país todo. Os americanos, eles têm 16.000 auditores, 16.000 auditores, para fazer o mesmo trabalho que a CGU faz aqui. E eles reclamam que não é suficiente. Mas eles também sabem que nunca eles chegarão num patamar quantitativo, para cobrir, obviamente, todas as operações financeiras, todas as licitações, todos os contratos, que se faz também naquele país. Nós precisamos de incremento de estrutura, de pessoal, de orçamento, dentro do sistema de controle, mas nós também temos que saber que isso também nunca será suficiente para cobrir tudo. Precisa da participação social. E o terceiro aspecto é a questão do nosso sistema processual penal. Hoje não há nenhum, com esse nosso sistema penal que está aí, se um corrupto for julgado e começar na primeira instância, e nesse sentido eu acho que até o foro privilegiado, ele até, em alguns casos até ele é bom, porque o julgamento é mais rápido, mas se hoje nós tivermos um caso de corrupção mais comum, em que o acusado não tenha foro privilegiado, ele não será condenado, quer dizer, ele não será condenado em última instância durante o seu tempo de vida, porque são tantos os recursos, tantas as possibilidades de recursos judiciais, que o processo ele se arrasta muitas vezes por 20, 30 anos. E quando a decisão de última instância for tomada, possivelmente a pessoa que está acusada nem esteja mais aí
viva para, né, para poder cumprir a pena. Então, isso também incentiva a comunidade, a corrupção. A impunidade incentiva a corrupção. Não adianta haver investigação. A CGU investiga, a Polícia Federal investiga, o Ministério Público apresenta a denúncia, e aí entra num sistema penal, processual penal, que não resolve o caso num tempo satisfatório, num tempo em que a sociedade gostaria que esse caso fosse resolvido. Então, eu acho que esses 3 fatores são importantes. Para finalizar, sobre o aspecto da participação social, eu só gostaria aqui de expor uma experiência que nós estamos fazendo no âmbito da Presidência da República, que é uma experiência que nós estamos denominando de auditoria participativa. Nós escolhemos a Copa de 2014, os empreendimentos, as obras da Copa de 2014, e nós estamos montando, já fizemos em 2 cidades, Natal e Belo Horizonte, estamos montando equipes de auditores que vão ao município, e se articulam com os cidadãos do município, com os movimentos sociais organizados, para conseguir captar quais são os impactos que aqueles empreendimentos estão causando na sociedade. Então, são populações que estão sendo removidas, são obras que têm problemas de projeto, são obras tanto de estádios quanto de mobilidade urbana que estão afetando funcionalidades importantes das cidades e que nós estamos procurando captar através dessa interação mais forte com a sociedade organizada. Isso tem nos trazido muitos benefícios, ao órgão de controle e também à sociedade local, porque você, com a visão puramente técnica, você muitas vezes não consegue captar todas as criticidades de um determinado contexto. Você não consegue captar. Um auditor, se ele for pegar o projeto, eu vou fazer o exame de custos desse projeto, eu vou olhar a licitação, tal. Muitas vezes ele diz, não, mas está tudo certo, o custo está dentro, a licitação foi bem conduzida, parece que não há nenhum indício de direcionamento, não há sobrepreço, e se ele olhar só o processo, ele sai de lá, vai para o aeroporto e vai tranquilo para casa. Agora, se ele for conversar com a população, com as associações de bairro, ele vai ver que a coisa não é bem assim, que às vezes há um problema, uma certa obra que está fazendo um desvio que vai prejudicar a funcionalidade da obra, ou que vai prejudicar uma comunidade, ou que tem problema ambiental, muitas vezes que tem problema, inclusive no projeto da obra, que não são aparentes pela documentação, e isso a gente está conseguindo captar com a participação da sociedade. Então, uma experiência que nós estamos fazendo, inserindo o cidadão dentro da equipe de auditoria. E isso está se mostrando bastante eficiente. E isso, logicamente, reforça a nossa tese de que participação social é um caminho importantíssimo para que nós possamos ter no nosso país uma administração pública mais ética, um serviço público mais eficiente, e níveis de corrupção menores. Ou pelo menos a percepção que a sociedade tem sobre os nossos níveis de corrupção venham aí a se reduzir nos próximos tempos. Tá ok? Eu procurei ser breve mesmo, agradeço a atenção de todos vocês, e até uma próxima. Obrigado. Agradecemos a exposição, senhor Jerry Coelho. Informo também que o CRA do Rio de Janeiro tem algumas comissões especiais que tratam de alguns temas, e uma delas é a Comissão Especial de Auditoria e Governança Corporativa, a qual eu me orgulho de fazer parte, que vai estar ali à esquerda agora, perto da mesa do café, juntamente com alguns integrantes que eu já encontrei no plenário, Roger, Rosângela, Flávio, e alguns trabalhos estão disponíveis, entre os quais também alguma coisa relativa a combate à corrupção. No mais, muito obrigado, até uma próxima, eu devolvo a palavra ao cerimonial. E antes de desfazer esse painel, gostaríamos de convidar ao palco o administrador Nelson Anifeto, conselheiro federal do Amazonas,
para a entrega do certificado ao deputado federal Francisco Praciano, certificado de participação. Então, convido o conselheiro Nelson Anifeto. E agora convidamos André Marini, presidente do painel, para realizar a entrega do certificado de participação e recordação do evento aos demais painelistas. E agora a recordação deste evento. E mais uma vez agradecemos a todos por este painel.